Olá, pessoal. Sou Matheus Carvalho, professor de Direito Administrativo, e estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a nova lei de licitações, né? Antes de mais nada, pessoal, a nova lei de licitações não é uma atualização da legislação anterior. Ela é uma nova lei. Ela muda os paradigmas, ela muda todos os parâmetros de contratações e certames públicos. Então você precisa enxergar a nova lei com novos paradigmas dentro de um novo horizonte, tá? Não adianta imaginar que essa lei de licitação ela está na mesma proporção da legislação anterior e que sofreu pequenas alterações. Esse não é o contexto. O que nós temos é uma nova lei com novos paradigmas. Só para vocês entenderem bem, a legislação anterior, basicamente a Lei 8666, a Lei 10.520 de 2002, que é a Lei do Pregão, e a Lei 12.462 de 2011, que é a Lei do RDC, do Regime Diferenciado de Contratações. Então, serão essas leis substituídas pela Lei 14.133 de 2021. A Lei 14.133 revoga as leis anteriores a termo, ou seja, essas leis estarão revogadas a partir de 1º de abril de 2023. Então, a ideia é de que ao longo dos próximos 2 anos, de 1º de abril de 2021 até 1º de abril de 2023, os dois regimes vão ter que conviver lado a lado. A cada licitação publicada, cabe ao órgão público informar qual é a modalidade licitatória ou o critério de utilização da licitação que vai ser utilizado. Então, no edital, vai se dizer se a licitação está sendo feita com base na legislação anterior ou se a licitação está sendo feita com base na nova legislação, tá? Isso é importante. 1º de abril de 2023, se revogam as leis anteriores e as licitações a partir de então, todas deverão ser feitas à luz da Lei 14.133. Claro que a legislação anterior, mesmo depois de revogada, terá uma ultraatividade. Afinal, a 8666 continuará regulamentando os contratos celebrados sob a sua égide. Então, os contratos celebrados sob a égide da luz, sob a luz da 8666, continuarão sendo regulados por essa lei durante toda a sua vigência. Então, esses contratos terão ainda uma ultraatividade. Tranquilo? Beleza. Dentro desse contexto, pessoal, eu queria que vocês conseguissem perceber algumas mudanças importantes que são quebras de paradigma no que diz respeito à modalidade, no que diz respeito a algumas regras de contratos, mas também alguns pontos importantes de atualização que foram trazidos pela nova legislação. Lembro que, paulatinamente, a nova lei tende a ser mais utilizada a partir do ano de 2022, né? E a utilização paulatina dessa nova lei vai retirando do cenário a legislação anterior. Inclusive, a nova lei já está sendo regulamentada no âmbito federal por vários atos normativos, tá? A IN 65, 67, 75, já tivemos decretos. O Portal Nacional de Contratações Públicas já foi criada, a plataforma já foi disponibilizada em fase de teste desde o início de agosto. Enfim, a administração pública federal já está se estruturando para a utilização da nova lei o quanto antes, tá? O que acontece? Primeiro, eu quero que você tenha na cabeça que a Lei 14.133 facilita o procedimento licitatório. A ideia é de ter um procedimento menos burocrático, mas ao mesmo tempo com toda a transparência possível. Ao longo de quase 30 anos, ficou claro para a gente que burocracia não significa lisura, honestidade do processo, né? Então, a gente não tem como mais vincular a ideia de honestidade e lisura à burocracia.
os procedimentos burocráticos não eram necessariamente probos, né, ao longo dos últimos anos. Então começou-se a entender que é possível desburocratizar, criar procedimento mais simples e mais célere e, ao mesmo tempo, por meio de uma maior transparência, conseguir resguardar essa busca pelo interesse público e evitar improbidade e corrupção. Para começar, não precisaremos mais, em regra, de uma comissão de licitação, né? A comissão de licitação é, a princípio, substituída por um agente de contratação. Então, essa é a primeira quebra de paradigma interessante, tá? A comissão licitante era uma regra na legislação anterior. Claro que não era obrigatória em todos os procedimentos licitatórios, mas, em regra, nós tínhamos a CPL, a Comissão do Processo Licitatório, né? E essa comissão licitante, ela era composta por, no mínimo, 3 membros, sendo que desses membros, pelo menos 2, deveriam ser servidores efetivos do órgão. Além de tudo isso, a legislação estabelecia que os membros da comissão responderiam solidariamente pelos atos praticados pela comissão. Então, todos os atos praticados ensejam responsabilidade solidária dos seus membros, e esses membros da comissão que responderão solidariamente ficarão responsáveis pelo procedimento licitatório. Eles conduzem a licitação. A nova lei faz algumas alterações. Primeiro, ela estabelece que, ao invés de uma comissão licitante, é suficiente, a princípio, um agente de contratação que seja servidor público efetivo, integrante do quadro permanente da administração pública. Esse servidor efetivo vai atuar como agente de contratação. Então, o servidor efetivo vai ser o sujeito que ficará responsável por conduzir o procedimento licitatório. Esse processo licitatório será conduzido por esse servidor público efetivo. Ele terá uma equipe de apoio, mas essa equipe de apoio não responde pelos atos do processo licitatório. Quem responde pelos atos do procedimento licitatório é o próprio agente de contratação. Ele terá responsabilidade individual pelos atos praticados durante esse processo licitatório. Ele conduz a licitação. No caso do pregão, o agente de contratação será designado pregoeiro. Então, se usa a designação pregoeiro quando se tratar de um procedimento licitatório pregão. Mas é a mesma coisa. Em outras palavras, o pregoeiro nada mais é do que um agente de contratação, que vai receber essa designação pregoeiro quando estivermos no procedimento licitatório do pregão, né? A lei cria ressalvas. Então ela fala que, para aquisição de bens e serviços especiais, a administração pública pode designar uma comissão. E ela diz que, no caso do diálogo competitivo, é obrigatória a designação da comissão. Então, a comissão não deixa de existir absolutamente, mas ela se torna exceção ao invés de regra nos processos licitatórios. Também, pessoal, é importante termos na cabeça a mudança de paradigma no que diz respeito às modalidades de licitação. Então, além dessa mudança aí da estrutura do agente de contratação, que gera alguns problemas, principalmente quando você pensa em municípios aí, né, em que o pregoeiro atualmente não é servidor efetivo, exigir a efetividade vai gerar alguns problemas e demandas, mas enfim, o fato é de que as modalidades licitatórias, elas mudam com a nova legislação. A nova lei, ela prevê algumas modalidades licitatórias, prevê uma nova e a retirada de outras. Então, o que nós tínhamos na legislação anterior? Recapitulando aqui, seguindo aí a 8666, a 10520 e a 12462, nós tínhamos, na legislação anterior, a concorrência, a tomada de preço e o convite, o concurso e o leilão. Essas eram as 5 modalidades licitatórias regulamentadas pela 8666.
o pregão, modalidade licitatória prevista na Lei 10.520, e o regime diferenciado de contratações, o RDC, criado em 2011 pela Lei 12.462, a princípio, para as contratações envolvendo os eventos esportivos que o Brasil iria sediar, né, Olimpíadas, Paralimpíadas, Copa do Mundo, Copa das Confederações, mas depois ampliada para outros contratos. A nova legislação, ela muda, para começar, o paradigma de preço. Concorrência, tomada e convite eram previstas as 3 modalidades, porque elas seriam selecionadas com base no valor da contratação. Isso. Qual era o raciocínio básico que nós deveríamos ter aqui? A concorrência é uma modalidade licitatória mais ampla. E por ser uma modalidade licitatória mais ampla, a concorrência é obrigatória para contratos de valores mais altos. Então, é obrigatória a concorrência para contratações de valores mais altos, porque ela é uma modalidade mais burocrática, com um processo licitatório, com todas as fases, um pouco mais demorado, por se tratar de uma modalidade mais garantidora. A tomada de preço e o convite restringiam um pouco as garantias dessa modalidade licitatória, e com essas restrições, nós tínhamos uma modalidade licitatória menos ampla e, por isso, utilizada para contratos de valores mais baixos. Isso tanto na tomada de preço quanto no convite, né? Mudam-se os paradigmas. Mudam-se os paradigmas por quê? Não há mais a ideia de uma modalidade licitatória mais burocrática quando se pensa na concorrência. Hoje, a concorrência e o pregão, hoje digo, à luz da nova lei, a concorrência e o pregão seguem o mesmo procedimento licitatório, que nós chamamos de procedimento licitatório comum. Então, o procedimento licitatório comum vai ser utilizado tanto para a concorrência quanto para o pregão. Tire da cabeça a ideia de que a concorrência é uma modalidade mais demorada e burocrática e que o pregão é uma modalidade mais célere. Não é mais assim. Agora a concorrência e o pregão seguem um procedimento licitatório comum, que é o mais célere possível, tá? Por isso, se torna desnecessária a tomada de preço e o convite. Não temos mais definição de modalidades licitatórias com base no valor. O valor da contratação não será mais um critério para a definição e escolha da modalidade licitatória. A partir de agora, não há mais a utilização da modalidade com base no valor. Então, nós temos a concorrência e o pregão. O concurso e o leilão não mudam praticamente nada em relação à legislação anterior. O RDC deixa de ser necessário. Também era uma modalidade criada de forma menos burocrática para garantir contratações mais rápidas, né? Não há mais necessidade dela. Por isso, não há mais o RDC, mas se criou uma nova modalidade, que é o diálogo competitivo, que não tem correspondência na legislação anterior, importada do direito internacional. A modalidade do diálogo competitivo não tem correspondência em nenhuma lei anterior de licitação no Brasil. Então, hoje, essas são as 5 modalidades licitatórias: a concorrência, o pregão, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. Concorrência e pregão são utilizadas de forma excludente. Então, o pregão continua sendo utilizado para aquisição de bens e serviços comuns, da mesma forma como já era na Lei 10.520. O pregão é uma modalidade sempre utilizada com critério menor preço ou maior desconto, e é uma modalidade utilizada para aquisição de bens e serviços comuns, aqueles que podem ser designados no edital com expressão usual de mercado, né? A concorrência, por sua vez, é utilizada para aquisição de bens e serviços especiais e para execução de obra e serviços de engenharia. Mas o procedimento licitatório deles é o procedimento comum. Na prática, não há sequer uma razão para que nós tenhamos concorrência e pregão. O procedimento deles
é idêntico, tá? Então, quando você pensa que o procedimento licitatório deles é idêntico, não há muito razão de ser na existência das duas modalidades. Se mantiveram, né, se manteve a existência das duas, mas o procedimento é o mesmo, é o procedimento licitatório comum. O concurso é a modalidade utilizada para aquisição de trabalhos, como já costumava ser, e o leilão para venda ou alienação de bens, como também já costumava ser. Talvez a grande novidade no que diz respeito às modalidades licitatórias, talvez não, com certeza, seja o diálogo competitivo. Modalidade que busca contemporizar a ideia de administração dialógica, né? Administração dialógica ou Estado em rede. Estado em rede é uma expressão muito utilizada pela doutrina moderna. É o Estado criando uma rede de relações na qual participam particulares. Então, o Estado em rede é o Estado que cria essa rede de relações e que trava um diálogo entre ele, Estado, e os particulares e os cidadãos. A ideia do Estado em rede, a ideia de travar esse diálogo, está dentro do contexto da administração pública, dessa administração dialógica, permitindo se enxergar o particular como parceiro da administração em determinadas contratações. Então, esse é o raciocínio, tá? A administração, então, passa a prever o diálogo competitivo em situações em que haja uma necessidade de contratação de determinado serviço para resolver uma demanda da administração, sendo que a administração consegue entender qual é a demanda, mas não consegue entender qual é o serviço que vai solucionar aquela demanda. Então, diante de um problema e diante da ausência de solução analisada pela administração pública, ela precisa iniciar um procedimento licitatório de diálogo competitivo para que a solução dessa demanda seja apresentada pelos particulares. Então, os particulares irão apresentar projetos de solução para a administração pública. Vamos lá, vou explicar para vocês. Imagine, situação hipotética, que um determinado município, interior do Nordeste aqui da Bahia, tem um problema de abastecimento de água. Então, ele precisa fazer um contrato, né, adquirir um bem, um serviço, uma obra, que vá solucionar o problema de abastecimento de água recorrente no âmbito daquele município. Ele não sabe qual é a solução. Ele sabe qual é o problema e que ele precisa solucionar. Então, ele inicia um processo licitatório na modalidade de diálogo competitivo, na qual ele primeiro abre espaço para ouvir os projetos de solução da iniciativa privada. Então, o diálogo se divide em duas fases. Primeiro a fase de diálogo e depois a fase de competição. E aí, na fase de diálogo, se abre o processo licitatório perguntando aos cidadãos qual a solução que eles projetam para aquele problema que a administração pública tem. Então, uma empresa vai apresentar uma solução, vai dizer, o ideal é a gente fazer uma construção de cisternas ao redor do município. O outro vai dizer, não, a gente vai fazer poços artesianos. Outro vai dizer, não, a gente vai fazer o desvio do curso de um rio local. Ou seja, cada um dos licitantes vai apresentar o projeto de solução que considera mais adequado a solucionar a demanda daquele município. Então, é um momento de diálogo. É um momento em que a administração estará aberta para ouvir os projetos de solução apresentados pela iniciativa privada. A tendência é que novidades surjam para a administração. A tendência é que novas tecnologias sejam trazidas para a administração pública. Tudo isso decorre dessa estruturação, desse diálogo, né? Eu permito que a iniciativa privada traga novos projetos de solução para a administração pública. A administração, então, ela passa a enxergar novas tecnologias que ela sequer conhecia. Eu dei um exemplo aqui de abastecimento de água, mas pense isso numa mobilidade urbana, pense isso em outras atividades e contratações em que
o particular tem uma potencialidade de trazer novas tecnologias sequer imaginadas pela entidade pública. E aí, depois de selecionado o melhor projeto, se abre para a fase de competição em que serão analisados os preços. Então, esse diálogo, ele tende a modernizar as contratações públicas. Existe uma tendência de que essas contratações públicas se tornem mais modernas, de que contratos com novas tecnologias sejam priorizados pela administração pública. Essa é a ideia desse procedimento do diálogo competitivo, tá? O procedimento licitatório muda totalmente também. Nós passamos a ter um procedimento mais célere, muito mais próximo do pregão e do RDC do que da tradicional concorrência. Então, na nova lei, o procedimento licitatório comum, que é aplicável tanto para a concorrência quanto para o pregão, segue uma proposta que a gente vai analisar aqui. Pessoal, eu lembro a vocês que ao longo desses próximos anos aí de 2022 e de 2023, a gente tende, o início de 2023, a gente tende a ter toda a normatização feita no âmbito federal e também os estados e municípios devem normatizar, criar as normas específicas, enfim, muito trabalho pela frente. Por isso te convido para a nossa pós-graduação Direito Público, para que você seja o condutor dessa mudança, para que você esteja aqui no meio de uma especialização, no momento em que essa mudança está acontecendo, e para que você tenha o suporte da nossa equipe e o meu suporte para acompanhar essas mudanças, né? Por isso, tão importante começar uma especialização nesse momento de transição. Então, você vai pegar toda a transição e ao invés de ser conduzido pela mudança, é você quem vai conduzir ela. Mas vamos lá. O que eu ia dizendo? A gente então passa a ter um procedimento licitatório comum que se baseia nas seguintes fases e assim estruturada. Primeiro, uma fase preparatória. Uma fase preparatória em que a administração pública estará se organizando para a divulgação do edital. É uma fase de efetiva preparação do poder público que monta a estrutura dessa contratação. Então vai ser feito um estudo técnico preliminar e a lei estabelece requisitos para esse estudo técnico preliminar, termo de referência, minuta de edital e de contrato, definição do orçamento com uma declaração de adequação orçamentária. Pessoal, a Lei 14.133, ela é muito mais detalhada do que a 8666. Ela pescou muitas regras normatizadas no âmbito federal, pela IN5, pelas instruções normativas federais, que foram então incorporadas à legislação. Então a lei é muito mais cuidadosa e detalhada no que diz respeito à estrutura do procedimento licitatório, tá? O ponto positivo é que você passa a ter tudo dentro da lei ao invés de ficar pescando e pesquisando mesmo nos atos normativos infralegais, né? Então, ela detalha melhor essa estrutura da fase preparatória, analisa o estudo técnico preliminar, cria regras para o termo de referência e assim por diante. Aqui, eu quero que você tome cuidado com um detalhe. Quando a gente trata dessa fase preparatória do procedimento licitatório, tem um ponto de novidade muito interessante. Não é novidade no sistema brasileiro, mas nas normas gerais de licitação é. Nós já temos isso, por exemplo, na Lei de Licitações das Empresas Estatais, que é a Lei 13.303, e que continuará sendo aplicada às empresas estatais. Tá? Empresas estatais não seguem a Lei 14.133. Elas continuarão sendo reguladas pela Lei 13.303. Pois é, a Lei das Estatais já prevê isso, e agora a Lei Geral de Licitações e Contratos, ampliando para todos, prevê a possibilidade de administração pública iniciar um procedimento licitatório com um orçamento sigiloso. Ou seja, ela precisa calcular o valor, né? Então o orçamento da administração pública precisa ser feito, tem que haver o orçamento desse valor, é necessário que seja feito o orçamento desse valor, mas esse orçamento poderá ser posto em sigilo. O que significa dizer
que a administração pública não precisa divulgar o orçamento para os licitantes interessados. Eu não estou lhe dizendo que esse sigilo vale para órgãos de controle, porque não vale, tá? Mas a ideia é de que esse orçamento pode ser sigiloso para os licitantes interessados. A ideia é de haver sigilo para os particulares que serão licitantes. Então, ao invés de eles pegarem o orçamento da administração e diminuírem percentuais, eles vão ter que realmente elaborar e calcular a proposta deles, tá? Então, essa é a ideia do orçamento sigiloso. O sigilo do orçamento existe justamente para que o licitante seja forçado a montar a sua proposta. Então, nesse caso, como ele ficará forçado a montar e estruturar a sua proposta, a gente vai ter um orçamento que não será divulgado para esses licitantes interessados. Mas o orçamento vai ter que ser feito, ele tem que ficar nos autos do processo licitatório e ele tem que estar disponível para análise pelos órgãos de controle, tanto o controle interno quanto o controle externo, tá? Então, todos terão acesso ao orçamento. Ele não vai deixar de existir, só que ele vai existir com um grau de sigilo. Bacana? Beleza. Então, nessa fase preparatória, a administração pública se organiza para o início do certame, para o início da divulgação do edital. Daí, finalizada a fase preparatória, ou seja, montada toda a estrutura, né? Inclusive com o termo de referência, minuta de edital, minuta de contrato, passa-se a divulgação do edital. A lei prevê que a divulgação será feita obrigatoriamente no sítio eletrônico oficial do Portal Nacional de Contratações Públicas e também em diário oficial e em jornal de grande circulação. Isso aqui foi alterado porque o presidente da República teve o veto derrubado nesse ponto, né? O presidente da República havia vetado a obrigatoriedade de fazer a divulgação no jornal de grande circulação e em diário oficial, e isso era bem razoável, mas derrubaram o veto. Então, hoje, além da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas, é obrigatória a divulgação também no Diário Oficial e em jornal de grande circulação, tá? Daí, divulgado o edital, passa-se a fase de apresentação das propostas e julgamento dessas propostas, para depois ser feita a habilitação. Então, a regra geral agora, no procedimento licitatório comum, é de que primeiro serão feitas as análises das propostas, julgamento das propostas, para depois habilitar. O edital pode inverter essas fases, né? A lei permite que no edital de licitação haja uma inversão de fases, para primeiro habilitar e depois classificar e julgar as propostas. Mas isso é exceção, tá? A princípio, o entendimento é que primeiro será feita a apresentação e julgamento das propostas para depois habilitar. O interessante é que a lei diz que essa apresentação das propostas vai variar de acordo com o modelo de disputa. No edital, vai estar definido se o modo de disputa será aberto ou fechado. Então, no próprio edital, vai se definir se será utilizado o modo de disputa aberto ou se será utilizado o modo de disputa fechado. Isso vai ser definido no edital. Então, esse edital de licitação pode optar pelo modo de disputa fechado ou pelo modo de disputa aberto. Caso seja o modo de disputa fechado, serão propostas lacradas que serão abertas em conjunto. E se o modo de disputa for aberto, nós teremos os lances verbais e sucessivos, tá? Isso vai ser definido edital por edital. Daí, a lei também prevê a possibilidade de se exigir do particular a prestação de uma garantia da proposta. Esse é um tema que a gente analisa depois com calma, mas de antemão,
se pode exigir uma garantia dessa proposta, sendo que essa garantia será de até 1% do valor da proposta. Que garantia é essa? É simples. O intuito aqui é evitar que no final do processo licitatório, esse sujeito seja o vencedor da licitação e não cumpra a proposta que ele apresentou. Se ele não cumprir a proposta que ele apresentou, a administração pública então poderá executar a garantia, né, que é uma garantia de proposta, não se confunde com a garantia do contrato, que a gente vai ver que é possível, mas é uma garantia da proposta. Os critérios de julgamento mudam um pouquinho, mas a gente tem aquela mesma ideia e princípio básico de lei do julgamento objetivo. Os critérios de julgamento têm que estar previamente estabelecidos no edital. Em outras palavras, a administração pública não pode se valer de qualquer critério de escolha do vencedor, analisado caso a caso durante o certame. No edital, vai se definir qual é o critério de julgamento que vai ser utilizado para escolher o vencedor. Não adianta nada eu fazer uma licitação linda e no final escolher quem eu quiser, né? Então, necessariamente, o sujeito, ao ler o edital de licitação, ele já sabe o que precisa fazer para ganhar. Ele não vai ser surpreendido no bojo do procedimento licitatório com nenhum critério de julgamento que não seja aquele critério definido no edital. Na 8666, nós tínhamos menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance. Agora, a lei amplia, ela prevê a possibilidade de se estabelecer como critério maior retorno econômico, maior desconto, né, melhor conteúdo artístico, enfim. A gente tem uma ampliação do que a gente chama de tipos de licitação e cabe ao edital definir qual é o critério que vai ser utilizado naquele certame licitatório. Feito o julgamento das propostas, então passa-se a fase de habilitação. O artigo 62 da Lei 14.133, ele corresponde ali ao artigo 27 da 8666. Né? O artigo 27 da 8666 era o dispositivo que estabelecia os requisitos de habilitação. Esse artigo ele foi substituído aí pelo 62, né? E esse artigo 62 tem uma correspondência muito parecida com o artigo 27, definindo quais são os requisitos de habilitação que a administração pública pode determinar para que o sujeito passe para a fase seguinte do certame. Pessoal, a lógica de competição se mantém. Na verdade, a nova lei, no artigo 5º, quando ela trata dos princípios aplicáveis ao processo licitatório, esses princípios estão no artigo 5º, ela inclui expressamente o princípio da competição. Então, não se pode restringir competição de forma indevida, direcionando o procedimento licitatório para alguém que eu quero que vença o certame. É por isso que os requisitos de habilitação são aqueles requisitos estabelecidos na lei. Não se admite nenhum outro requisito de habilitação que não sejam aqueles expressamente definidos na lei e no edital. Então, esse artigo 62, ele traz os requisitos permitidos, né? Eu não posso trazer mais requisitos de habilitação do que aqueles que a lei permite. Com isso, eu faço um direcionamento do procedimento licitatório e eu fraudo o caráter competitivo do procedimento. Né? Então, por exemplo, quando você pensa numa exigência de sede no município, eu dou sempre um exemplo de que quando eu era procurador em Ilhéus, e isso foi um exemplo real, eles estavam fazendo a reforma da ponte, isso já tem um tempo, e na reforma da ponte lá, Ilhéus-Pontal, eles colocaram que a empresa tinha que ter habilitação jurídica, qualificação técnica, tudo que ela exige, e tinha que ter sede no município de Ilhéus. Sabe quantas empresas, com todos os requisitos legais, tinham sede no município de Ilhéus? Uma. Ou seja, a pretexto de estabelecer requisitos de habilitação, eu escolhi a empresa que eu queria,
que vencesse o processo licitatório. Eu escolhi a empresa que eu queria contratar. Esse direcionamento, ele é vedado pelo entendimento jurisprudencial dominante, né? Isso não vale só nesses casos assim muito claros, não. Eu não posso exigir que ele tenha, ele esteja associado a uma entidade privada, então não posso exigir para comprar café que tenha selo de pureza ABIC. Enfim, são algumas restrições que eu não posso inserir nas contratações públicas quando eu falo de requisitos de habilitação do processo licitatório. Então isso é importante. Os requisitos de habilitação são aqueles do artigo 62. Então a lei fala em habilitação jurídica. Ela fala também na qualificação técnica. Então, habilitação jurídica, qualificação técnica. Também ela fala em regularidade. Além da habilitação jurídica e da qualificação técnica, antes da gente continuar, a lei fala também da qualificação econômico-financeira, né? Então, essa empresa tem que ter uma habilitação jurídica, ela tem que existir de direito, não basta ela existir de fato. Ela tem que ter qualificação técnica, sendo que eu não vou exigir nem mais técnica, nem menos técnica do que o necessário à execução do contrato. Então, uma qualificação técnica compatível com o objeto que vai ser contratado. A qualificação econômico-financeira, balanço patrimonial, a demonstração de que a empresa tem lastro financeiro para executar o contrato, ela tem dinheiro para executar o contrato. E também a regularidade fiscal, social e trabalhista. A regularidade fiscal, né, a certidão negativa de débito ou a certidão positiva de débito com efeitos de negativa. A regularidade social, que é o respeito ao artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, né, a não exploração de trabalho infantil. Então, essa regularidade social normalmente está com uma declaração. Ele declara que se adequa às regras do artigo 7º, inciso 33, ou seja, ele não tem nenhum menor de 18 anos em trabalho insalubre, perigoso e penoso, e nenhum trabalhador menor de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14, e a regularidade trabalhista lá da CNDT, a certidão negativa de débitos trabalhistas. Daí, terminada a fase de habilitação, abre-se prazo para recurso. Então a fase recursal aqui é única. A ideia é de que ele vai ter uma fase recursal única. Nesse momento, ele abre o prazo para a interposição de recurso. O prazo para recurso é de 3 dias úteis. Terminado a fase de habilitação. Então, ao término da habilitação, declarado o vencedor habilitado, abre-se o prazo para recurso de 3 dias úteis, sendo que esse recurso terá efeito suspensivo. E depois o processo segue para o seu encerramento com a adjudicação e homologação, né? Então, fase recursal única, inversão de fases, faz com que o processo licitatório comum na nova lei, ele seja bem mais célere, bem menos burocrático do que quando você pensa na legislação anterior. A lei manteve critérios de dispensa e inexigibilidade, mas a IN 67 cria uma dispensa eletrônica no âmbito federal bem interessante, né? Que a gente vai detalhar melhor quando for trabalhar aí durante o nosso curso, ao longo do curso, a análise dessas INs. Pessoal, é importante que você entenda que a pós-graduação para a qual eu estou te convidando, ela é uma pós-graduação acadêmica, mas ao mesmo tempo focada em aspectos práticos da matéria, né? Então, não é só entender a teoria do direito administrativo, constitucional, tributário, não. É também focar em aspectos práticos, entender como aplicar isso no seu dia a dia como advogado. Então, você que é advogado e que quer se especializar nessa área para
aproveitar um nicho de mercado que nasce, que cresce cada dia mais. Você que está fazendo concurso público e quer aproveitar as 3 matérias mais cobradas em provas de concurso, né, para se especializar nelas e facilitar a estruturação das provas seguintes, tudo isso, todos esses caminhos vão te levar a essa pós-graduação de Direito Público, tá? Mas eu não estou terminando não, porque eu queria falar de um ponto interessantíssimo criado na nova lei em relação aos contratos, que é a cláusula de performance bond o contrato de performance bond com a cláusula de step-in. Que isso? Está falando inglês? É inglês mesmo. Mas a gente vai traduzir isso aqui. A gente sabe que a legislação anterior já permitia, assim como a legislação atual permite, que a administração pública exija do particular contratado, para a execução da atividade, a prestação de uma garantia. Então, é possível se exigir a prestação de uma garantia do particular contratado, para fins de assinatura do contrato. Aqui eu estou falando de garantia contratual, justamente porque se ao final do contrato esse particular foi inadimplente, e esse inadimplemento causar qualquer tipo de prejuízo, esse prejuízo será indenizado por meio dessa garantia. A ideia, então, é de que a garantia ela será uma caução para evitar prejuízos não indenizados. A administração pública pode estabelecer que a garantia seja de até 5% do valor do contrato. Quem define o valor da garantia é a administração. A lei só cria limites, né? Essa garantia será de até 5% do valor do contrato, assim como a legislação anterior previa. Também, seguindo os moldes da lei anterior, quando se tratar de contratos que envolvam alta complexidade técnica, e também, quando se tratar de contratos que envolvam riscos financeiros consideráveis, a garantia pode chegar a até 10% do valor do contrato. Então, até 5% é a regra geral, mas essa garantia poderá chegar a até 10% quando se tratar de alta complexidade técnica ou quando se tratar de contrato com riscos financeiros consideráveis. Aqui não há nenhuma novidade em relação à legislação anterior, né? Nesse contexto, o particular, nessa regra geral, o particular diz como que ele quer prestar a garantia. A administração, respeitando os percentuais legais, estabelece o valor e o particular diz a forma de prestação da garantia. E aí, a garantia pode ser prestada em dinheiro, em títulos da dívida pública, por meio de seguro também, seguro-garantia, ou fiança, que só pode ser de banco, a fiança bancária, tá? Então, dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária são as formas de prestação da garantia e o particular vai definir qual a forma que ele quer para a prestação da garantia. Beleza. No entanto, e aí vem a novidade, a lei estabelece que para contratos de valores mais altos, a administração pública pode determinar que a garantia seja prestada por meio de seguro-garantia. Então, ela pode exigir a prestação por meio de seguro-garantia com cláusula de retomada. O que é isso? Vamos lá. Quando se tratar de execução de obras de valores mais altos, muitas vezes a obra para no meio, e isso gera um transtorno para a administração pública sem tamanho, né? Por isso, nesses casos de contratações de valores mais altos para execução de obra, a administração pode exigir que a garantia seja prestada por meio de seguro, que seja prestada por meio de seguro-garantia, e que esse seguro-garantia possua uma cláusula de retomada. Isso é o que a gente chama de performance bond, e a cláusula de retomada é o que a gente chama de cláusula de step-in. Ou seja, a seguradora
ela não só vai assegurar os prejuízos, mas ela também ficará responsável por assumir o objeto do contrato e concluir a obra, caso a empresa contratada não o faça. Isso é a cláusula de retomada. Esse seguro-garantia tem uma cláusula que obriga a seguradora a assumir o objeto do contrato e finalizar a execução da obra, se isso não for feito pela empresa que foi contratada pela administração. Então, se essa empresa contratada pela administração não conseguir finalizar a execução da obra, a seguradora vai acabar essa obra no lugar dela. Isso, pessoal, é possível e, nesses casos, a garantia poderá chegar a até 30% do valor do contrato. Então, é uma forma criada pela lei, importada, né? Porque a cláusula de step-in no direito americano é muito comum, para evitar obras inacabadas, né? Aqueles chamados elefantes brancos, é a expressão que a gente usa, né? Então, essa obra inacabada, ela é um prejuízo para todo mundo, para a sociedade como um todo. Então, eu tenho uma seguradora responsável por concluir a obra, é uma garantia do Estado. Claro, quanto mais você se resguarda, maior o custo dessa contratação. Então, cabe ao gestor, caso a caso, verificar se o risco é muito grande, se é melhor você reduzir os riscos criando a cláusula de step-in ou não. Muitas vezes, isso auxilia até mesmo na fiscalização do contrato. Essa seguradora, que não quer concluir a obra, a última coisa que ela quer na vida é assumir uma obra, né? Então, ela vai auxiliar nessa fiscalização, ela vai tomar conta para que a obra esteja sendo executada devidamente, ela vai tomar conta da gestão financeira dessa empresa, a qual ela está garantindo, por meio de seguro, que a obra vai ser finalizada. Enfim, trata-se de uma forma eficiente de garantir um particular auxiliando na fiscalização, por exemplo. Então, foi importado do direito americano, vamos ver como é que isso vai ser utilizado no direito brasileiro, tá? Também nós tivemos na nova lei flexibilização dos prazos de vigência dos contratos, tá? Permitindo, por exemplo, a celebração de contrato por prazo indeterminado, nos casos em que a administração pública seja usuária de um serviço público prestado por uma concessionária em regime de monopólio. Esse é um exemplo clássico. Eu preciso contratar todo ano energia elétrica com a Coelba aqui, que presta energia elétrica na Bahia. Não faz sentido, né? Eu não vou nunca poder ficar sem energia elétrica. Então, eu posso fazer essa contratação por prazo indeterminado, desde que eu junte ali a disponibilidade orçamentária ano a ano. Então, a lei vem facilitando a vida do gestor. Ela cria a possibilidade de você prorrogar atas de registro de preço, né? Ao invés de um ano, agora é um ano prorrogável por mais um. São muitos pontos de novidades. Eu quis, por meio dessa palestra com vocês, e eu vou disponibilizar aí um material para vocês darem uma estudada também no tema, mas tudo isso é um pontapé inicial. Um pontapé inicial para lhe dizer o que a gente tem para oferecer nessa pós-graduação de Direito Público, não só no que diz respeito à nova lei de licitações e contratos, mas os impactos também, por exemplo, nos serviços públicos, nos contratos de concessão. Então, o direito administrativo sofre muitas mudanças com a mudança da lei de licitações e contratos, e esse talvez seja um momento ideal para você buscar essa pós, né? Nós vamos ter, inclusive, reforma administrativa, reforma tributária, está tudo na boca. E você vai estar dentro de uma pós-graduação da área quando tudo isso estiver acontecendo, né? É uma boa garantia de atualização que nós estamos oferecendo para vocês. Então, te espero na pós-graduação de Direito Público, 24 e 25 de setembro. Eu estarei na aula inaugural presencialmente aí em Goiânia, cidade que eu amo, e o IGD vai dar a vocês todo o suporte necessário para que vocês saiam daí especialistas nessa matéria de direito público, nas matérias vinculadas ao direito público como um todo. Tá certo? Valeu, pessoal. Até a próxima, hein?